no verão em Israel, desde essa época de que começou, desde depois de Pesach até Rosh Hashanah, não existe nenhuma festa em geral. Não tem nenhuma festa assim legal que todo mundo comemora, que todo mundo participa. Não tem nada disso. Em geral, simplesmente acontece o Pesach, passam 6 meses, depois tem Rosh Hashanah. Óbvio que no meio tem Tisha B'Av, que a gente festejou, ou se entristecemos na semana passada, no jejum. Mas, em geral, não acontecem assim muitas e muitas coisas novas, muitas festas nessa época do ano, desse verão em Israel. É uma época um pouco mais calma, um pouco mais parada. Só que isso, como eu falei, é hoje em dia, nos nossos dias atuais, na nossa época. Porque antigamente, na época do templo, quando o Beit HaMikdash existiu um dia, uma data, que era muito especial. Na verdade, não era só um dia. Os sábios fizeram dele um dia só, depois a gente vai entender um pouco por quê. Mas é um dia que começou com um dia e depois ele virou várias outras datas e épocas. Mas um dia que é esse, foi o dia que nós comemoramos ontem, que é o famoso Tu B'Av, que é o dia 15 do mês hebraico de Av. O que aconteceu nesse dia? Coisas maravilhosas, vários milagres, aconteceram muitas coisas durante a história do povo judeu. Não vou entrar em todas elas, a gente vai entrar em um ponto só, mas que esse um ponto acho que já dá uma base muito importante, muito interessante para a gente poder entender o que acontece em geral com toda a época do ano, com todo esse dia, como ele influencia os outros dias. Nossos sábios, eles trazem uma frase, é muito, muito interessante. Eles falam que o dia 15 de Av foi o dia mais feliz do calendário judaico. Só existiram 2 dias que são felizes, o dia 15 de Av e o dia do Yom Kippur. Ou melhor dizendo, nas palavras dos sábios, nunca existiram dias tão bons para o povo judeu como o dia 15 de Av e como o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, a gente sabe o que acontece nele, a gente entende que todo mundo fica na sinagoga, rezando e tal, é um dia muito elevado. Mas o que tem de especial o dia que a gente comemorou ontem, que é o dia 15 de Av? Qual a vantagem dele? Como os sábios comparam ele com o dia tão sagrado do ano, que é o dia de Yom Kippur? Então existiu uma coisa que é o principal, como eu falei, que eu vou entrar nela, e dela a gente vai entender todos os outros pontos. Uma coisa especial que aconteceu nesse dia, que são, na verdade, 9 dias totais durante o ano, que a gente comemora por causa do mesmo motivo. Então são 9 dias do ano, que hoje em dia são festas em que ninguém lembra mais delas, só que são 9 dias que foram esquecidos, só que por uma pena, porque teriam que ser 9 dias que seriam lembrados para a eternidade. São dias muito, muito especiais, dias que a gente pode sempre pensar e entender o que aconteceu neles. Esses 9 dias, quais são esses 9 dias? Eu vou entrar e eu vou explicar o que aconteceu neles. O primeiro dia desses é o primeiro dia do mês de Nissan. Depois existiu o segundo dia, o dia 20 do mês de Tammuz. Depois, no mês de Av, tem 5 dias que são muito especiais. O dia 5, o dia 7, o dia 10, o dia 15 e o dia 20. Depois existiu o dia 20 do mês de Elul e o dia 20 do mês de Tevet. Nesse dia, em todas essas 9 datas do calendário judaico que eu trouxe para vocês, aconteceu uma coisa especial. Na época do segundo templo, logo depois que o primeiro templo foi destruído, depois que os judeus eles saíram, eles estavam voltando para reconstruir o segundo templo, onde naquela época os judeus não eram pessoas que tinham dinheiro suficiente para nada. Eles não tinham dinheiro suficiente nem para comprar madeiras. Eles não tinham dinheiro suficiente para nada, zero. E eles agora estão vindo, só foram, na verdade, só um detalhe, vieram só 42 mil pessoas, judeus, que saíram da Babilônia rumo a Israel para reconstruir o segundo templo. E eles não tinham dinheiro para literalmente nada. Eles não conseguiam comprar nada, eles não conseguiam fazer nada com o dinheiro deles. E naquela época, o Mizbeach, o altar, ele precisava ser reconstruído. O altar era o lugar onde os judeus traziam os sacrifícios, onde era o utensílio mais ativo do templo. Porque lá onde os judeus traziam os sacrifícios, onde eles faziam as oferendas, era um lugar muito, muito especial do templo. E para esse altar começar a funcionar, precisavam-se de madeiras. Só que naquela época, como eu falei, os judeus não tinham dinheiro, não tinham como comprar madeira. Então o que acontecia? Tinham famílias, que essas famílias elas doavam madeiras para o templo. Eles doavam madeiras e essas madeiras elas serviam como
um objeto para o altar começar a funcionar. Então, o altar precisava de madeiras para poder trazer as oferendas, para poder queimar os corbanotos, os sacrifícios, os animais. E para isso, como eles tinham madeiras, eles eram pobres, então tinham algumas famílias que eram muito especiais, famílias muito queridas no povo judeu, que eles doavam essa madeira para o templo. Quando eles doavam, justamente nesses 9 dias que eu trouxe para vocês. Então, esses 9 dias, só resumindo, esses 9 dias que a gente esqueceu deles, que são datas que hoje em dia ninguém mais lembra, ninguém mais sabe quando elas são. Mesmo assim, a gente comemora os 9 dias. Esses 9 dias, naquela época, eles eram comemorados porque eram dias muito especiais, onde as famílias, elas doavam a madeira para o templo. E cada família doava durante um período, a madeira acabava, e aí a outra família doava. Só trazendo isso mais prática, quer dizer, a primeira família no primeiro dia de Nissan, no primeiro dia do mês de Nissan, trazia a madeira durava até o próximo 2, 3 meses, e aí quando acabava a madeira, vinha uma outra família e trazia. Aí quando chegava o mês de Av, que é o mês que a gente se encontra agora no calendário judaico, tinham 5 famílias que doavam, tecnicamente falando, porque as madeiras acabavam. Tinha uma família que doava madeira suficiente para 5 dias, depois tinham famílias que doavam madeiras para mais 2 dias, depois mais 5, e assim ia, até que as madeiras acabavam ou elas eram sempre recompensadas por outras famílias. Então tinha a primeira família que ela trazia no dia 5 de Av, durava 5 dias até dia 10, aí acabava, uma outra família doava, a madeira durava até o dia 15 acabava, durava até o dia 20, do dia 20 durava mais um mês até o dia 20 do mês de Elul, o próximo mês judaico. Então, essa história das madeiras, tudo isso que aconteceu, foi uma coisa muito, muito especial para o nosso povo. Mesmo como eu falei, são dias que foram esquecidos da história, ninguém mais lembra deles hoje em dia, ninguém festeja mais eles, ninguém se importa mais com eles, só que são dias que os nossos sábados eles pedem para a gente sim lembrar e sim comemorar, porque são dias especiais. A razão que hoje em dia as pessoas esquecem deles ou não contam mais, porque eles acabaram não sendo mais tão relevantes por causa da madeira, já que não precisava mais de madeira, a madeira virou uma coisa muito simples e tal, então os dias foram sendo esquecidos durante a vida. Mas essa é a história das madeiras. Os nossos sábios, eles fizeram uma grande festa. Toda vez que alguma família doava madeira, era um dia incrível. Era uma festa, todo mundo saía nas ruas, todo mundo cantava, dançava, festejava. Até para vocês entenderem o que acontecia aqui, um desses dias que eles doavam as madeiras, era no dia 9 de Av, que é o dia do jejum. Na verdade, no dia 10, porque, como eu falei, dia 5, depois dia 10. No dia 10, quando acabava a madeira, as pessoas precisavam doar. Então, quando existia algum ano que o Tisha B'Av caía no Shabat, e as pessoas não podiam jejuar no Shabat, tinham que jejuar no domingo, já que no domingo era um dia onde outras famílias traziam madeiras, os sábios empurravam o jejum, ninguém precisa jejuar também no dia 10. Por quê? Porque tem uma família que estava trazendo madeira. Em resumo, o que eu quero dizer para vocês em alguns pontos. Existiam esses 9 dias do ano, foram esquecidos. O que aconteceu neles? As pessoas traziam essas madeiras, as pessoas festejavam, eram dias muito queridos, todo mundo adorava esses dias, todo mundo festejava, todo mundo comemorava esses dias, nossos sábios pediam para comemorar de uma maneira muito especial, e mesmo assim, hoje em dia, a gente esqueceu. Se a gente parar para pensar um pouquinho nessa história das madeiras, dessa doação das madeiras, o que acontecia com tudo isso, tem alguns pontos que a gente precisa parar para pensar um pouco e entender um pouco mais, e isso vai trazer para a gente uma outra ideia muito bonita. Primeira coisa, nós sabemos que no judaísmo nada acontece por acaso. Não existe nada que aconteceu em um dia tal e pronto. Aconteceu lá porque tinha que acontecer. Tudo que acontece no nosso calendário tem algum motivo mais especial. Então, quando a gente avalia e olha para todos os dias que as pessoas doavam essa madeira para serem usadas no templo, 5 dias de 9 foram no mês de Av, em um único mês. Tecnicamente falando, a gente sabe a resposta, porque as famílias não tinham madeira suficiente, então elas doavam pouquinha, durava 5 dias e aí outra família já tinha que doar. Só que espiritualmente falando, a gente tem que parar e pensar por que no mês de Av tinham 5 dias onde as famílias tinham que doar. Porque esses 5 datas foram bem nesse mês. Podiam acontecer de cair 5 datas em qualquer outro mês do ano. Mas aconteceu de cair justamente no mês de Av. Por que isso?
Qual a razão espiritual para isso? A gente já vai debater sobre isso. Segunda coisa, como eu falei, essas festas, esses dias que as famílias doavam a madeira, eram dias muito felizes, muito alegres, e os sábios faziam muito barulho disso, todo mundo gostava de festejar, de comemorar. E a pergunta é, o que tem de especial? Grande coisa, eles doaram madeiras, ok? Muito bonito, um ato generoso, uma coisa bonita de se ouvir. Mas será que isso é uma razão para a gente comemorar tanto assim? Para a gente fazer festas lindas? Para a gente sair na rua dançando porque as famílias doaram madeiras para o templo? Será que esse é um motivo para comemorar? Será que é um dia tão forte para a gente comemorar? E disso nossos sábios fizeram que o dia é um dia tão especial, um dia comparado com Yom Kippur. Será que vale a pena? Será que é tão especial assim? E um terceiro ponto para a gente refletir é sobre um dia que vai acontecer no domingo à noite, na segunda. O dia 20 do mês de Av. Como eu falei no começo, uma das datas das doações de madeira era no dia 20 de Av. Quem era a família que doava nesse dia? Era uma família que se chamava Pahat Moab. Eles eram de uma descendência da tribo do povo de Moab. Eles não vinham de uma descendência judaica. Eles vinham de uma outra descendência e, mesmo assim, os nossos sábios fazem questão de lembrar essa família que eles doavam a madeira. Por que eu estou falando que eles fazem questão de lembrar? Porque existe uma proibição que a Torá ela não fala nenhuma vez, nem duas, ela fala algumas vezes, que é proibido uma pessoa que ela se converte, ou uma pessoa que ela decidiu cumprir mais Torá e Mitzvot, ou uma pessoa que decidiu mudar o estilo dela de vida, virou um super especial, começou a se dedicar mais, ele melhorou muito. Existe uma proibição muito grande de a gente lembrar os dias ruins daquela pessoa. Se eu vejo alguém que se converteu, eu não posso virar para ele e falar, você lembra quando você comia não sei o que, quando você não comia kasher, quando você comia teu porco, quando não sei o que? É proibido a gente fazer isso. Uma proibição que a Torá falou, não faça. Tem que tomar cuidado, tem que ser muito sensível com as pessoas. Isso que a Torá pediu pra gente. E aqui, nesse dia 20 de Av, que a gente vai comemorar domingo à noite, segunda, que é o dia onde uma das famílias doava a madeira, logo nossos sábios falam quem doava era a família de Pahat Moab, a família que vinha do povo de Moab. Ou seja, lembrando, vocês não são judeus, vocês são uma família que vieram de um povo diferente. Para que isso? Será que pode? A própria Torá fala que não pode lembrar dos dias ruins. De repente a Torá vai e fala, não, você precisa lembrar aqui que vocês estão da tribo de Moab. Então tem aqui uma coisa especial que a gente tem que pensar e entender melhor. Eu justo trouxe esse tema da madeira, porque vocês vão ver uma mensagem muito bonita, mas também justo para ligar com esse dia 20 de Av, que vai ser na semana que vem. Então dá para fazer uma junção com o dia 15, que foi ontem, com o dia 20, que vai ser na semana que vem. E de novo um ponto muito bonito para a gente pensar. Como eu falei antes, o dia 15 do mês de Av no calendário judaico é um dia enorme, um dia super especial, como eu já expliquei para vocês. Por quê? Uma das razões é porque ele era um dos dias da madeira. Um dos dias das doações da madeira é o dia 15 de Av. No mês de Av, como eu falei, tinha o dia 5, 10, 15 e 20. Desculpa, 5, 7, 10, 15 e 20. Então quer dizer, o dia 15 ele estava no meio. Se o dia 15 estava no meio, quer dizer que ele era um dia especial, não só pelos outros motivos, mas também ele está ligado com essa ideia das madeiras. Esse dia, como eu falei, ele é o dia 15, ele tem uma especialidade muito bonita. Por quê? As madeiras que eram usadas para o altar, elas eram proibidas de ter qualquer tipo de vermes, qualquer tipo de bichinho que estivesse comendo a madeira, não poderia ser usado no templo. Até o dia 15 de Av, o sol em Israel ele é forte. A partir do dia 15, o sol começa a enfraquecer. Os dias ficam um pouco menores, as coisas começam a ficar um pouco mais light, não fica tão quente. Mas como a gente sabe que o verão em Israel é muito forte. Então, o momento certo de cortar as madeiras para elas estarem bem secas é justamente nos dias do verão, até o dia 15 de Av. A partir desse dia, não se corta mais madeiras. Por quê? Porque começa a vir de uma certa umidade e as madeiras já ficam um pouco mais bichadas e não podem ser mais usadas no templo. E essa é a razão que esse dia é tão especial, que a gente comemora, que a gente festeja ele, que os sábios fizeram dele o melhor dia do ano. Esse é justamente o motivo da gente festejar. Mas, de novo, vale a pena comparar um dia desses com o Yom Kippur? Os sábios compararam o dia 15 de Av, que é o dia onde as pessoas acabavam de cortar madeiras, com um dia de Yom Kippur. O que tem a ver uma coisa com a outra? E será que vale a pena, dá pra gente comparar 2 dias assim? Yom Kippur, como eu falei, o dia que a gente está na sinagoga, a gente está rezando, nós somos comparados com anjos, a gente está o dia inteiro lá se isolando de todas as coisas do mundo, estamos esquecendo
dos prazeres mundanos. Isso eu entendo que é um dia especial do ano, é o melhor dia do ano. Mas falar que o dia 15 de Av, o dia que as pessoas acabaram de cortar as madeiras para o templo, falar que é um dia tão especial quanto Yom Kippur, parece um pouco estranho. Esse é um ponto que a gente tem que debater e tentar entender um pouco hoje. Só mais um detalhe, não existia nenhuma mitzvah, nenhum mandamento de cortar madeira. A única mitzvah que tinha é de ter madeiras na hora do sacrifício. Para isso, precisava cortar, precisava trazer. Mas não tem nenhuma mitzvah em cortar a madeira. Então não faz sentido usar um dia desses, falar que ele é o melhor dia do ano, porque as pessoas acabavam de cortar a madeira. Cortar a madeira não é nada. É uma preparação para a mitzvah, mas não é a própria mitzvah, então vale muito menos do que uma mitzvah. Então, por que a gente compara ele com o Yom Kippur? Em geral, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas gostam de fazer coisas boas. As pessoas gostam de ser generosas, gostam de ajudar, gostam de dar, de sempre fazer o bem, de sempre estar presente. Tem pessoas que gostam de fazer isso de uma forma anônima, sem ninguém saber. Só que tem pessoas que gostam de fazer de uma forma que todo mundo vai saber que eles fizeram. Vai ter placa, vai todo mundo ficar sabendo, foi aquele cara que fez, aquele cara que ajudou, aquele cara que fez o bem. São dois tipos de pessoas, os dois estão ótimos, só que são dois tipos de modos que o ser humano ele costuma se comportar. Quando a gente para e pensa nessa ideia das madeiras, dessas pessoas que estavam na floresta em pleno verão em Israel, que não é nada simples, a gente conhece o verão de Israel para quem já foi, é muito quente, chegar na floresta, ficar cortando madeira, isso, mesmo que pareça nada demais, só que é uma coisa muito especial, é uma coisa muito forte para eles cortarem a madeira e ficarem lá se matando o dia inteiro para quê? Se a gente perguntasse para ele, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão parando o dia inteiro ficando lá cortando madeira? O que vocês estão ganhando? O que eles iriam responder para a gente? Eles iam falar, a gente está cortando madeira para o altar. Ah, para o altar? Mas o que vai acontecer com o altar? Vocês fizeram alguma coisa de errado? Não, a gente não fez nada de errado. Então por que vocês estão cortando? Ah, porque alguém vai precisar um dia usar. Quer dizer, o altar ele era usado por dois motivos. O primeiro motivo que ele era usado era para fazer sacrifícios públicos. O público teria que trazer alguma coisa, todos os dias tinham sacrifícios que todo mundo trazia, mas o principal motivo que o altar ele era usado, que as madeiras seriam usadas, eram para pessoas particulares. Um cara que pecou, fez algum tipo de errado, o cara profanou o Shabat, o cara fez idolatria, o cara fez qualquer tipo de pecado, qualquer coisa de errada, ele tinha que trazer um sacrifício. Para trazer esse sacrifício, ele precisava da madeira. A gente ia perguntar para o cara que está na floresta, cortando a madeira, para que você está cortando a madeira? O cara vai falar, para um outro cara que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, que ele está precisando trazer um sacrifício. É para ele que eu estou cortando a madeira. Isso é uma resposta muito bonita. Porque se o cara estivesse cortando madeira para ele mesmo, você vai falar, eu pequei, eu fiz alguma coisa de errada, então eu vou na floresta, corto madeira, levo pro templo, coloco no altar e faço meu sacrifício. Ok, mas não, eu estou cortando madeira para um cara que eu nunca vi na vida, um cara que eu nem sei o que ele fez, porque ele pecou, ele fez algo de errado, e ele quer trazer o sacrifício dele. Para isso, eu vou estar lá no verão de Israel, na floresta, me matando de cortar madeira para um cara X que eu nunca vi na vida. É uma resposta muito bonita, isso é um ponto muito profundo, que essas famílias, eles tinham esse mérito de doar. Essa doação da madeira, naqueles dias, foi uma coisa muito bonita. Era uma coisa muito especial de se pensar e de parar para apreciar isso. Porque é muito bonito você parar tudo o teu dia, cortar madeira para um cara X que você nunca viu ele na vida, simplesmente porque ele decidiu pecar, sendo que não tem nada a ver comigo. Então essas famílias que elas doavam madeira nesse dia, eram famílias muito especiais. E da onde vem essa vontade deles de querer doar, de querer dar madeira, de querer ajudar, fazer algo por outra pessoa, mesmo que eu nunca vi o cara na vida? De onde vinha isso? Isso vinha simplesmente do fato de que para essas famílias, a alegria de uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas eu sei que ela é judia, é uma alegria minha também. O crescimento daquela pessoa é também um crescimento meu. Se eu sei que aquele cara está crescendo na vida, eu também fico feliz. Se eu sei que aquela pessoa está se aproximando mais de Deus, porque ela está trazendo o sacrifício dela, eu fico mais feliz com isso. Eu quero trazer a madeira para aquela pessoa se sentir mais próxima de Deus. Por quê? Eu fico muito feliz com isso. Uma alegria dela é uma alegria minha. Daí que veio a ideia deles, a ideia dessas famílias. Eles se baseavam nessa ideia de que nós somos uma coisa só, nós somos irmãos. O cara vai estar feliz, eu vou fazer o máximo para deixar ele feliz.
eu vou me dedicar ao máximo para deixar aquele cara feliz, mesmo que eu vou passar dias na floresta cortando madeira e eu vou ajudar, assim, aquela pessoa. E essa é a razão para que no mês de Av, nesse nosso mês que a gente está agora, 5 dias dos 9 aconteceram de nós festejarmos essa ideia da madeira. Porque no mês de Av, como eu falei, tudo tem um motivo espiritual. Qual o motivo espiritual disso? No nosso mês de Av, a gente sabe que os templos foram destruídos. Naquela época, só um templo, o segundo ia ser futuramente destruído. Mas o templo foi destruído. A gente está agora falando de um mês onde teve a desunião, onde um odiava o outro, onde os judeus não se respeitavam, os judeus não se davam bem, os judeus não se amavam, eles simplesmente brigavam, simplesmente todo dia um queria fazer mal pelo outro. Quando a gente está falando de um mês desse, e a única solução para isso é o amor ao outro, é respeitar o outro, saber que uma coisa boa para uma outra pessoa é uma coisa boa para mim também. Quando a gente sabe disso, a gente começa a apreciar. Aí a gente entende por que nesse mês de Av, 5 dias desses foram comemorados. Porque justo nesse mês de Av, onde a nossa descida tá muito forte, o povo judeu caiu de nível, o templo foi destruído porque eles não se gostavam, porque um fazia mal para o outro. Quando a gente olha e fala justo nesse mês, 5 dias desse mês, o que aconteceu? As famílias doavam madeira. As famílias conseguiram reconstruir essa ideia. Elas se dedicaram ao máximo para mostrar que nós nos amamos. Nós somos um só. Nós somos irmãos. O teu crescimento é o meu, tua alegria é a minha alegria. Quando a gente viu isso, então, isso traz para a gente a razão espiritual para o fato de que no mês de Av, 5 dias aconteceram nesse mês, então nada é por acaso. Vamos pensar agora um pouco mais profundo. As pessoas que doavam, as famílias que doavam a madeira, eram famílias que, no final de contas, elas faziam o bem, só que elas foram reconhecidas. Os nossos sábios, eles trazem o nome das famílias que doavam. As pessoas sabiam quem era. Mas as pessoas que estavam na floresta, cortando a madeira, lá no verão, ninguém sabia quem era. Tinham pessoas voluntárias que iam até a floresta cortar madeira. Como eu falei, o ser humano ele, às vezes gosta de dar e ninguém vai saber que ele deu. Mas às vezes ele gosta de dar e as pessoas vão saber que ele deu. As famílias, elas doavam e as pessoas sabiam que tinha algumas famílias que estavam doando. Mas tinham pessoas que estavam na floresta, no verão de Israel, cortando a madeira. Para quê? Para levar essa madeira para o templo, para uma pessoa que elas nunca viram. Essas pessoas eram muito mais especiais. Porque até hoje, ninguém sabe quem eram aquelas pessoas. Ninguém sabe quem estava lá cortando. Ninguém sabe onde eles estão. Quem são aquelas pessoas? Então isso é um ponto um pouco mais profundo. É uma coisa muito mais interessante de a gente pensar nesse outro sentido de como as pessoas doavam. Agora vamos entrar um pouco. Eu falei que no dia 20 de Av, que vai ser no domingo à noite, existia uma família que doou a madeira. Quem é a família que doou? A família, como eu falei, do povo de Moab. A família Pahat Moab, esse era o nome deles. A gente perguntou, a Torá proíbe você de lembrar dias ruins que a pessoa passou. Como os próprios sábios falam que eles eram da tribo do povo de Moab. De onde eles vieram? Vamos só entender quem era, onde surgiu o povo de Moab. Não onde surgiu, mas a história é um pouco mais pra frente, como eles tiveram uma ligação maior com os judeus. Aquela família que doava, eles tinham uma ligação direta com a famosa Ruth. Ela lá atrás, ela foi uma pessoa muito especial. A descendência dela veio o rei Davi, que no futuro tem a ver com Mashiach. Mas qual é a história dessa Ruth? Só resumindo a história, uma história longa, muito bonita também para você ouvir. Mas só resumindo a história, a Ruth, ela estava junto com a cunhada dela, chamada Orpá, e junto com a sogra dela, chamada Naami. Essa Naami, Ruth e Orpá, 3 mulheres que estavam juntas, justo porque os maridos tinham falecido. Então, elas estavam 3 juntas, indo para algum lugar, estavam retornando à vida. A vida estava destruída para elas, então elas estavam retornando. A Ruth e a cunhada Orpá não eram judias, eram de Moab, desse povo Moab. A Naami, ela era judia. Essa Ruth e a Orpá, a cunhada, elas estavam retornando, caminhando junto com a Naami. Essa Naomi, ela virou e falou, minhas queridas noras, eu entendo que vocês não fazem parte do nosso povo. Vocês não são judios. Para que vocês agora vão voltar e recomeçar a vida de vocês dentro de um ciclo judaico? Por que vocês não saem, vão embora,
sigam seus caminhos, voltem para suas terras, comecem a vida de uma maneira não judaica. Vocês não são judeus mesmo. O que vocês querem ganhar? O que vocês querem agora tentar fazer parte do nosso povo? Quando a Naomi falou isso, a Orpá ouviu e falou, tá certo, minha querida sogra, muito obrigado, eu vou seguir minha vida, e se separou. Foi embora, foi com isso, sumiu. A Ruth, que também não era judia, a nora, ela falou, minha querida sogra, eu te amo e eu quero fazer parte do judaísmo. Eu quero continuar com você. Não sei quantas pessoas já falaram isso na história, que elas amam tanto a sogra, mas a Ruth foi uma delas. Ela começou com essa ideia, falou, eu te amo, sogra, eu quero fazer parte do teu povo. E as palavras de Ruth são palavras muito especiais, que até hoje em dia todo mundo faz músicas e todo mundo conhece essas palavras, onde a Ruth fala, sogra, o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra, a nossa casa, a tua casa é a minha casa, a gente vai viver para sempre juntas e só a morte vai nos separar. Onde ela fala, eu quero estar com você, eu quero fazer parte desse povo. E de Ruth, dessa Ruth, saiu futuramente o rei Davi, uma pessoa que ela decidiu se converter para o judaísmo. O que aconteceu? O que estava passando na cabeça de Ruth para ela largar toda a vida dela? Em vez de recomeçar de uma maneira normal, ela decidiu se converter para o judaísmo. O que passou na cabeça dela? O que ela estava querendo naquele momento? Por que ela decidiu ficar com a sogra até o fim? A resposta dela, se a gente for tentar traduzir, baseado em toda a história, resumindo toda, a resposta de Ruth em uma palavra foi a verdade. A Ruth, ela simplesmente era uma mulher sincera. Ela queria a verdade. Ela sabia que se ela se convertesse para o judaísmo, ela encontraria a verdade. E é isso que ela quis. Existe várias pessoas que gostam de fazer a verdade. O cara fala, eu sou uma pessoa sincera. Por quê? Não sei o quê. Se tem o porquê, não é mais uma verdade. Eu não sou mais sendo tão sincero. Se eu tenho algum interesse no que eu estou fazendo, então eu estou fazendo pelo interesse meu. Eu não estou fazendo pela sinceridade. A verdadeira verdade é quando alguém faz algo por ser a verdade. Porque isso que é a verdade. Não interessa se eu tenho um interesse, se eu vou ganhar, se eu vou perder, se vai ser bom para mim, não vai ser bom para mim. Não interessa. A pessoa que faz uma coisa verdadeira, ela faz a verdade porque simplesmente essa é a verdade. Não tem o porquê. Na verdade, se botar o porquê a verdade não é tão certo, mas a pessoa faz a verdade, é isso, ponto. A verdade, ela tem um limite. Eu faço a verdade, é isso que eu quero fazer na minha vida. E justamente isso que a Ruth, ela decidiu fazer. Ela falou, vou me converter para o judaísmo. Eu vou fazer parte desse povo porque eu quero a verdade. Depois de vários e vários anos, várias décadas, muito tempo se passou, séculos se passaram, na verdade, veio uma família chamada Pahat Moab. Essa família que é descendente dessa Ruth. Essa família, ela decide justamente doar madeira para ser usada no templo. De onde vem essa ideia? Por que eles decidiram, de repente, doar madeira? Está faltando madeira no templo. Ah, o cara decidiu pecar, o cara decidiu fazer idolatria. O que eu tenho a ver com ele? Eu não tenho nada a ver com ele. Mas eu vou estar lá cortando madeira, doando a madeira. Por quê? Porque a gente aprendeu com a nossa matriarca, com a Ruth. Isso que aquela família falava. Então, quando a Torá lembra e fala, não, a família que doou vem de Moab, a gente não está transgredindo a proibição de lembrar épocas ruins. Na verdade, a gente está se referindo a Ruth. Foi uma pessoa muito boa que ela procurou a verdade. E é justo, esse é o ponto do dia 20 de Av, que é o dia que a gente vai comemorar no domingo à noite, segunda. É um dia tão especial, um dia que representa pra gente essa verdade. Quando a gente pensa agora, o que essas pessoas fizeram, todo esse ato das madeiras, os caras estavam lá cortando, se dedicando ao outro, isso faz a gente pensar muito sobre várias coisas, em vários pontos interessantes. A gente consegue entender, principalmente, por que o dia 15 de Av ele foi comparado ao dia de Yom Kippur. O que é tão grande a comparação de um para o outro? No dia de Yom Kippur, o que acontece? A nossa alma ela é dividida em 5. A gente tem 5 partes da alma. Em geral, dentro do nosso corpo, nós temos 3 partes. 3 partes que são reveladas, elas se expressam no nosso pensamento, na nossa fala e na nossa ação. São 3 partes da alma que elas se expressam dessa forma. Nós temos um quarto nível da alma, que é um quarto pedaço da alma, que ele está fora do nosso corpo, e ele está fazendo uma conexão com o 5º nível. O 5º nível da nossa alma é um nível que ele está 100% ligado com Deus. Ele é aquele nível que é o pedaço de Deus. A gente fala que a nossa alma é um pedaço de Deus, é aquele pedaço de Deus que está lá em cima.
Então nós temos 3 partes da alma que estão aqui embaixo no nosso corpo, uma parte da alma que está interferindo, que está entre o corpo e o 5º nível, e nós temos o 5º nível, que é o nível mais especial. Durante o ano, 3 níveis ou 4 níveis eles conseguem se revelar. Aqueles momentos que a gente sente especial, a gente sente que a gente quer fazer o bem, que a gente quer melhorar, a gente vai na sinagoga e se sente um pouco mais inspirado, a gente escuta alguma coisa e fica mais inspirado. Isso é na verdade nossa alma está se expressando. Nossa alma quer o bem, então ela começa a se expressar de uma maneira correta. Só existe um dia do ano, que é o dia do Yom Kippur, onde aquele 5º nível da alma, ele se revela. Aquele nível chamado Yehidah, que é o nível onde a alma está unida com Deus de uma maneira incrível, de uma maneira perfeita. Quando chega o Yom Kippur, a gente sente aquela vibração, a gente sente aquela vontade de se conectar 100% com Deus, principalmente na última reza. Quando a gente fala o Shema Israel, na reza de Neilá, onde os portões estão se fechando, onde está tudo acontecendo, são os últimos minutos do dia, a gente pede as últimas coisas boas. Naquele momento, o que está acontecendo? A nossa alma, o nosso nível mais elevado da alma está se revelando. Isso é uma coisa que se expressa também fisicamente, onde as pessoas vão na sinagoga, as pessoas vão mais na sinagoga nesse dia, nesse momento, porque aquela parte da alma que está mais ligada com Hashem está se expressando naquele momento. Então isso acontece no Yom Kippur. É um nível onde nada consegue separar nós e Deus. Aquele nível, aquela parte da alma que nunca deixa ser levado. E qual o único dia do ano que poderia ser comparado com o Yom Kippur? Qual o único dia do ano que os nossos sábios escolheram para ter uma comparação com o Yom Kippur? Foi o dia 15 de Av. O dia onde nós festejamos, onde a gente tem exatamente o mesmo ponto. Onde nós paramos para pensar e falamos que tinham pessoas lá atrás que estavam no verão, em vez de tomar picolé, eles estavam lá no verão, na floresta, cortando madeira, para uma pessoa que eles nunca viram na vida, que fizeram um pecado. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso expressa o mesmo nível da alma do Yom Kippur. Isso expressa, em uma palavra, a verdade. O Yom Kippur e o dia 15 de Av, eles têm em comum esse ponto da verdade, da sinceridade, dessa dedicação daquelas pessoas. Essas pessoas que se dedicavam, que elas estavam na floresta, são pessoas muito especiais. São coisas que parecem nada, mas se a gente for parar e pensar, são coisas muito bonitas. E isso é o que, na verdade, esse dia 15, o dia 20 de Av, que a gente vai festejar na semana que vem, todos esses 9 dias que eles foram esquecidos da história durante os anos, ninguém mais comemora, ninguém mais fala sobre eles, mas todos esses dias eles vêm ensinar pra gente essa ideia. Existe pessoas que querem ajudar, querem fazer o bem, querem sempre estar presentes, sempre ajudando, fazendo bem pro mundo, afinal de contas, nosso objetivo no mundo é melhorar o mundo, é fazer o bem. E tem pessoas que elas realmente querem fazer isso, e elas vão atrás e querem ajudar. Existe um nível onde as pessoas elas querem fazer, só que elas gostam de mostrar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui bom aqui, eu ajudei aquela pessoa, eu ajudei aquela família, eu ajudei aquilo. Isso é um nível muito bonito. Não menosprezando de jeito maneira alguma, é uma coisa muito bonita. Mas o dia 20 de Av, ele vem dar um valor especial e faz a gente lembrar, tinham pessoas na floresta que estavam cortando madeira por nada. Ninguém vai saber quem foi eles, ninguém sabe quem são eles. A gente esquece esses dias durante a história, ninguém mais lembra deles hoje em dia. Eles ensinam pra gente essa lição muito bonita. Às vezes, a gente tem que dar, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que ajudar outras pessoas, a gente tem que ajudar pessoas que estão ruins, que estão precisando de alguma ajuda nossa, em qualquer sentido, e a gente faz isso anonimamente. Ninguém precisa saber, ninguém sabe quem foi, quem deu, por que eu ajudei, por que eu fiz o bem, por que eu quis melhorar o mundo, ninguém precisa saber. Isso é uma coisa, essa é a lição que a gente pode aprender no nosso dia 20 de Av, a gente está agora no dia 16 de Av, mas a gente aprende no dia 15, no dia 20. É uma coisa muito bonita isso. Isso vale também em relação ao nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente quer cumprir um pouco mais, a gente quer agora fazer alguma coisa de especial, a gente quer que todo mundo saiba ou que ficar publicando. Hoje um exemplo, não desmerecendo de novo, mas às vezes as pessoas, eu coloquei um tefilim, vou publicar no meu Facebook, eu coloquei um tefilim. É uma coisa muito bonita, é uma coisa que se dá valor, é lindo de verdade. Mas o dia 20 de Av, às vezes ele vem falar pra gente, coloca tefilim em casa sem ninguém saber, só você e Deus. Isso também é muito bonito. Isso é um ato que vale a pena a gente pensar e apreciar. Isso é uma coisa muito bonita. Só para finalizar, baseado na mesma ideia, o dia 15 de Av ele foi o dia escolhido para o dia dos casamentos, é o famoso dia dos namorados judaico. Por que escolheram também esse dia 15 de Av para festejar esse dia?
Infelizmente, hoje em dia, a gente não festeja mais da maneira como era antes, porque durante as gerações as pessoas levaram isso muito a sério e passaram dos limites da lei, e isso acabou sendo esquecido. Mas antigamente era um dia muito bonito, um dia dos namorados, é uma coisa que era muito, muito especial. Por que escolher o dia 15 de A para festejar? Justamente porque nesse dia a gente consegue expressar a mesma ideia de que é um casamento. O casamento, ele é um momento onde uma pessoa, ela se une com a outra, ela quer fazer uma coisa boa pela outra, mas não porque eu estou esperando que o meu cônjuge vai fazer igual para mim. Eu não estou esperando que eu vou fazer, ai, amanhã ele vai me devolver isso que eu estou fazendo. Um relacionamento assim não dá certo. Uma coisa verdadeira, um relacionamento verdadeiro é quando eu faço porque eu gosto daquela pessoa, porque eu sinto algo por ela, porque eu amo aquela pessoa, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, e eu vou fazer isso porque é isso, essa é a verdade, eu amo ele, tenho um amor. Justamente esse é o dia escolhido para ser o dia dos namorados, o dia do casamento, porque a ideia é a mesma. Fazer a verdade, porque simplesmente essa é a verdade. Não tem nenhum interesse, não tem nenhuma vantagem. Eu quero fazer porque é isso que Deus quer de mim. E esse é o ponto que a gente tem que pensar e tentar colocar em prática, baseado nesse dia. É uma lição, acho que muito bonita, que eu quis compartilhar com vocês. Boa noite.